Fala, gente rica, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje iremos falar sobre dois assuntos: os resultados da Renova Energia do primeiro trimestre e também vamos falar sobre a produção de abril da Azevedo e Travassos Energia, tá? Temos algumas informações importantes para passar, principalmente no que se refere aqui aos números da Renova Energia, o que foi que impactou, ou melhor, que continua, na verdade, impactando os resultados da Renova Energia, tá? E também a produção da Azevedo e Travassos Energia, doido. O trem deu ruim? Será se deu ruim, doido? Vamos ver. Mas antes, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Se gostar, deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo para o canal e interagir com a galera. Lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimentos e trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Sem mais converseiro, bora logo para o que interessa, doido. Bom, como vocês já puderam ver no início, né, vamos começar aqui pelos números da Renova Energia e entender um pouco por que a Renova Energia continua ainda nessa penitência aqui para conseguir rentabilizar o seu negócio, tá? A companhia informa que nos destaques, né, uma geração líquida impactada mais uma vez pelo curtailment, né, na produção, e o impacto dessa vez foi muito grande, tá? Acima de 50%, como vocês podem ver aí, 51%. O que totalizou só de curtailment aí cerca de 151,8 gigawatts no primeiro trimestre. Isso aqui é muita coisa. E no primeiro trimestre a geração foi de 161 gigawatts e meio e 13,3% de curtailment, tá? Vamos entender o que é isso aqui. Primeiro a gente precisa entender o que é curtailment, né? Curtailment, né, no básico da palavra, é perda, tá? Mas por que acontece isso daqui? Por que isso impacta tanto no resultado das empresas de geração de energia? Isso aqui impacta ainda mais, tá, nas geradoras de energia renovável, tá? Por isso que os números da Renova estão vindo muito abaixo, né, do que a gente espera, né? Como eu falei, o curtailment é a perda, né, devido a uma parada forçada na geração. Isso acontece por quê? Primeiro, devido à alta produção, né, a superprodução, quando a companhia ela está produzindo além da conta, né, e a rede ela não tem capacidade para absorver toda essa energia gerada, tá? Então esse aqui é o primeiro problema. Depois temos aí a instabilidade da rede, né? Quando a ONS, né, a Organização Nacional do Sistema, ela acaba detectando ali instabilidade e ela força essa parada, né? Ela obriga as companhias a pararem de produzir, a reduzir a essa produção, na verdade. E tem também a questão da capacidade de armazenamento da companhia. Ou seja, se a companhia gera uma quantidade alta de energia e a rede não tem a mesma capacidade de absorção, ela precisa ter capacidade de armazenamento. Se a companhia não tiver essa capacidade de armazenamento, essa energia ela é perdida, tá? Então esses são os impactos do curtailment no que se refere à produção. Só que aí também temos o impacto financeiro. Por quê? Porque a empresa ela tem contratos. Então, imagine que a companhia ela tem ali de um determinado cliente que entregar 100 gigawatts de energia num determinado período. Se ela sofre o impacto de curtailment e ela não consegue gerar esses 100, né, por exemplo, ela consegue gerar apenas 80, esses 20 ela precisa comprar no mercado de curto prazo. Aí é onde mora outro problema, tá? O preço da energia no mercado de curto prazo, ele geralmente é mais alto. Ou seja, ela precisa comprar uma energia mais cara para conseguir garantir, né, para o seu cliente aquela quantidade que está lá no contrato. Além dos custos, né, com toda a geração, ela acaba também tendo custos com compra de energia. Aí aqui a gente vê que a companhia ela cresceu, né, a sua receita no primeiro trimestre, atingindo aí 84,1 milhões de reais, um crescimento quase dobrando aí, né, 97,4%. No resultado da energia, a companhia teve no primeiro trimestre um resultado de energia de 28 milhões de reais, comparando aos 34 milhões do mesmo período anterior, representou aí uma queda, né, no resultado da energia da companhia.
Falando do EBITDA, no primeiro trimestre a companhia gerou um EBITDA de 26,3 milhões, né? Um crescimento quando comparado aí com os 18,4 milhões do mesmo período do ano anterior. Então aqui a gente vê que a receita e o EBITDA vieram muito positivos, tá? Só que a companhia ainda não consegue rentabilizar esse negócio aqui por conta do aumento do curtailment, tá? A persistência disso daí. A companhia ainda trouxe aí um prejuízo, né, de 57,5 milhões de reais, uma redução de 7,1%, mas ainda um prejuízo alto, tá? E a companhia finaliza o trimestre aí com um saldo em caixa de 101,1 milhões de reais. Aí só para vocês entenderem aqui no gráfico, a gente vê aqui a geração de energia da companhia, tá? Comparando aí o primeiro trimestre, né, de 2024 contra o primeiro trimestre de 2025, a gente vê um crescimento, né, de 546% no curtailment. Então isso aqui é muita coisa, tá? Enquanto a geração líquida de energia praticamente permaneceu da mesma forma, comparando aqui esses períodos, né? No segundo tri, a companhia gerou mais energia, né? No terceiro tri, a companhia também gerou mais energia, aí ela reduziu um pouco aí no quarto tri, né? Reduziu mais ainda no primeiro tri de 25. Se fosse desconsiderado aqui esse efeito do curtailment, a companhia teria gerado mais energia do que o terceiro tri de 2024, quando a companhia gerou 308,4 de energia, tá? Então, a questão do curtailment atrapalha demais, porque aumenta os custos da companhia, né? Em alguns momentos, né, dependendo, né, do impacto, até zera a receita da companhia naquele período ali. Porque como eu citei aí no decorrer do vídeo, né, a companhia ela precisa comprar mais energia no mercado de curto prazo. Se ela fechou um contrato com uma determinada quantidade de energia a ser entregue, ela precisa garantir aquilo ali para não sofrer penalidades. E ainda tivemos aqui também algumas interferências da ONS que acabaram aí forçando, né, a parada da geração de energia da companhia, que também atrapalhou ainda mais a geração da companhia aqui. Então a companhia perde geração, perde energia, perde receita, né, e acaba aumentando os seus custos e acaba perdendo na linha final aí da lucratividade. O que a companhia precisa fazer para mitigar isso daqui? Em termos operacionais, a única coisa que ela deve fazer, né, que ela pode fazer, é investir em armazenamento, né, e tecnologia, né, e eficiência operacional. A parte da rede independe da companhia, né? O sistema brasileiro de transmissão ele ainda não está 100% preparado para receber forte geração de energia, né? E estão surgindo aí muitas empresas nesse setor. A geração de energia renovável ela está aumentando a cada ano que passa e as redes de transmissão elas não estão avançando na mesma proporção. Então é isso aqui que acaba acontecendo, o aumento do curtailment, e as companhias geradoras de energia limpa são as que mais sofrem com isso daqui, porque às vezes tem muito vento, às vezes tem muito sol, as companhias têm uma capacidade absurda de geração, mas elas não conseguem entregar toda essa geração, porque a rede não tem capacidade de absorção. E vendo aqui as demonstrações financeiras, a gente consegue entender um pouco, né, o impacto, né, dos custos que o curtailment traz para a companhia, tá? A gente vê aqui, ó, compra de energia, 50 milhões de reais só com compra de energia. Então isso é muita coisa. Olha a variação, 1.625%, né, de crescimento aí quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Praticamente a companhia não precisou comprar energia. Então o impacto é muito grande. Ainda tiveram aí encargos regulatórios, né, custos operacionais. Teve também as despesas administrativas, né, 14 milhões de reais, um leve crescimento de 2%. Mas tivemos também altas despesas financeiras, 40 milhões, um crescimento de 20%. Então, somado tudo isso aqui ao curtailment, né, foi o maior impacto aí aos custos, né, de compra de energia devido ao curtailment, a companhia foi muito penalizada nesse trimestre aqui. Agora falando da Azevedo e Travassos Energia, doido, saiu o boletim dos resultados operacionais de abril, né, e vieram decepcionantes, tá? A companhia reduziu, né, a produção em abril, tá bom? Mas, né, a gente precisa entender, isso aqui não é desculpa, tá? Ah, desculpa só porque ainda está posicionado no papel. Não.
A gente precisa entender que a companhia vai enfrentar esses momentos de oscilação, porque ela está produzindo ao mesmo tempo que está revitalizando os campos, né? A gente vê aí que ela ainda não está conseguindo produzir gás, porque ainda não conseguiu fechar os acordos de comercialização. Então a gente precisa ter um pouco de paciência, né, com essa empresa aqui. Como eu falei nos vídeos anteriores, ela não vai acontecer no curto prazo, né? E menos ainda no curtíssimo prazo. Então a gente precisa estar ciente disso daqui para não ficar aí desesperado olhando para a cotação. Ah, mas grupamento, não sei o quê. Grupamento sempre é um risco existente, né, em todas as ações de empresas desse tipo. Empresas que estão em processo de reestruturação, empresas que estão em processo de recuperação judicial, empresas que estão em dificuldade operacional ou financeira. O grupamento sempre será um risco quando o mercado penaliza as ações a ponto de elas chegarem nos patamares abaixo de R$1. Então, esteja ciente disso, né? Se for entrar, entre com cautela para você não precisar ficar sofrendo assim. Nem com a Azevedo Energia, nem com a Renova, e assim vale para todas as outras empresas que estão aí nos centavos. Empresa nenhuma vai parar nos centavos a troco de nada, tá? Mas no caso aqui da Azevedo Travassos Energia, porque ela nasceu agora. Então, ela ainda precisa entregar esse resultado aqui para o mercado começar a precificar as ações dela no campo acima aí de R$1. E aqui a empresa vem apresentar aqui os dados operacionais de abril de 2025. Vamos dar uma olhada nisso daqui. E aqui nós já vemos, ó, que a companhia reduziu aí a produção, né? Inclusive aí referente até fevereiro, tá? Ela produziu menos que fevereiro, né? 167 barris de petróleo por dia, tá? O que havia sido aí 186 em março, reduziu para isso daí. E 176 em fevereiro. A queda para mim foi um pouco alta, tá? Eles falam aqui em leve queda, mas para mim, né, foi até um pouco alta. A gente esperava um crescimento, quem sabe ali 190, 195. Mas isso ainda não foi possível, tá? E a gente vê aqui que os campos que continuam produzindo são os mesmos, tá? Polo Fônix Potiguar, Polo Barrinha e também o Porto Carão. E no gás, a gente vê aqui que continua na mesma produção de março. E a companhia ainda não conseguiu produzir o gás a todo vapor, porque ainda não conseguiu fechar os contratos de comercialização. E aqui vem a explicação, né? A Azevedo Travassos Energia encerrou o mês de abril, né, com uma produção média diária de 167 barris por dia, né? Apesar de uma leve retração em relação ao mês anterior, que haviam sido aí de 187, os números refletem a consolidação do Polo Fônix Potiguar e o contínuo avanço da produção nos polos Barrinha e Porto Carão. No detalhamento, como eu citei, por participação societária nos ativos, a produção atribuída à companhia foi de 94 barris, com destaque para o polo Barrinha, que produziu aí 45, e o Porto Carão, que produziu 28. Ambos com participação de 50%, demonstrando aí a robustez dos campos operados em parceria com a Petrovictor. Temos aqui também destaques, né? Esses postos aqui que vocês estão vendo, ó, a LC1, a LC4, RAG7 e o GALP42 foram equipados para a produção de gás. Isso aqui é positivo, né? O início da produção ainda depende, como eu citei, de finalização das negociações comerciais com distribuidoras regionais. Então, enquanto a companhia, né, não fechar esses contratos, né, de comercialização, ela não começará a produzir o gás, beleza? A sonda DK2 também foi reformada com sucesso, né, e foi mobilizada para o poço 7 de Andorinha, lá no Rio Grande do Norte, marcando o início da nova campanha de perfuração no Rio Grande do Norte. E as tratativas com o IDEMA, né, para o licenciamento de mais 8 novos campos seguem em andamento. E as atividades de perfuração devem começar em agosto. O consórcio da Azevedo Travassos com a Petrovictor iniciou a transição dos ativos adquiridos da Brava com foco em adequações técnicas, ambientais e regulatórias. Em 27 de março, a produção no campo de Tanatal foi oficialmente autorizada, como eles já informaram várias vezes aí, né? E isso aqui irá fortalecer o pipeline dos ativos em desenvolvimento da companhia. Beleza? Então é isso daqui, tá? Das duas empresas. Do lado da Renova Energia, a gente precisa continuar acompanhando os impactos do curtailment, tá? E até onde a companhia conseguirá ser eficiente para mitigar esses efeitos aí. O que a gente espera é que a companhia passe a investir, né, de maneira mais eficiente, de maneira pesada aí,
no armazenamento de energia para não sofrer tanto esses impactos aí do curtailment. Por quê? Ela consegue armazenar essa energia que a rede não consegue absorver e em períodos de maior demanda ela já tem energia gerada ali armazenada. Então ela também reduziria aí custos operacionais, né, por uma energia que ela já gerou anteriormente. E na parte aqui das Ribeirão Travassos Energia, a gente segue acompanhando, né, a produção mensal da companhia, né, e torcendo aqui para que ela aumente a cada mês. Beleza? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!